Cavalcante, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, e o Carlos fez um anúncio aqui pra gente que foi apurado, o Conselho apurou, e nesta unidade do posto, a farmacêutica estava de férias, ou seja, não foi ela que atendeu a essa mãe. Tá errado aí, né? Está errado porque a unidade de saúde tem que manter o profissional disponível à população. Se entrou de férias, coloque outro no local. Isso é óbvio. Teria que ter sido atendido essa questão até legal. Então, no meu entendimento e de acordo com a legislação, a prefeitura errou nesse ponto. E diante desta denúncia que o senhor fez, nós voltamos a entrar em contato com a prefeitura, porque num primeiro momento, quando a gente fez a demanda, a prefeitura disse que a farmacêutica tinha se enganado. Só que aí nós voltamos a falar com a prefeitura, minha produção conversou com a assessoria de imprensa que apurou e disse que, de fato, a farmacêutica estava de férias. Porém, foi uma agente de farmácias que deu o medicamento para a mãe. E a prefeitura disse que a profissional é totalmente apta para fazer esse trabalho. Só que o problema é que houve um erro aí nesse trabalho, né? Para fazer esse trabalho, o apto é o farmacêutico. Deixar muito claro isso aqui, né? Agente de farmácia está ali para auxiliar o farmacêutico em outras atividades. A orientação do uso de medicação é papel do farmacêutico. Eu entendo que às vezes o município passa por alguma dificuldade na contratação, mas não podemos tapar o sol com a peneira. Foi cometido um erro porque não foi realizado por farmacêutico. Agora, existe farmacêutico em todos os postos de saúde? Olha, o município de Vila Velha até que tem em muitos. Agora tem municípios no estado do Espírito Santo que tem muitas unidades de saúde que não têm o farmacêutico e às vezes eles insistem em não ter, descumprir a legislação. O Conselho tem armas para combater essa ilegalidade. Muitas vezes ele autua a unidade de saúde e alguns municípios, então, até acessam a justiça querendo derrubar esses autos e impedir que o Conselho faça o seu papel de autuar, de fazer com que a legislação seja cumprida, visando o bem da população, para que situações como essa não aconteçam. Então, a gente está diariamente visitando essas empresas, fazendo com que a legislação seja cumprida. Mas há muito que caminhar ainda. Tem muitos municípios em situação muito mais precária, onde sequer existe a presença do farmacêutico. E nós estamos combatendo essa situação. Pois é, a gente está com várias participações aqui na transmissão ao vivo. A Érica Nascimento, meu Deus, mas que falta de atenção. A Morena aqui falando, ela deu remédio errado, o meu sobrinho nem foi atendido. A mulher que se dizia ser médica nos falou que ele não tinha nada. Só que no dia seguinte, o sobrinho acabou morrendo. Que pena, viu, Morena? A gente sente aí a dor da família também. Tarsila Calimã está falando, já aconteceu isso comigo, não tem remédio para o meu filho, porque eu tenho o hábito de ler antes de dar e tomar qualquer coisa. A Enilma Moreira e o Antônio Costa estão questionando a mesma coisa. Entendo que faltou aí cuidados sobre a entrega do medicamento, houve um erro, mas essa mãe, ela não leu, ela não sabe ler, ela estava com uma bula na mão, com o nome da medicação, que a gente está aí mostrando a imagem. O frasco, ele é muito semelhante, até o nome também termina com ina, né? Mas é diferente. Completamente diferente, as ações são completamente diferentes. A anistatina é um antifúngico, é usado para infecções. A permetrina é usado para pediculose, que é infecção por piolhos. Completamente diferente, mas muito parecido. A farmácia também ela tem condições de tentar criar situações para prevenir quando você tem frascos tão parecidos, né? Eu acho que é um trabalho também para a farmácia fazer e melhorar essa situação. No caso da mãe foi uma fatalidade, né? Foi uma infelicidade da parte dela ter administrado esse produto, né? Mas é um erro que infelizmente pode acontecer com qualquer um, essa administração. A Heloísa Pazeto está aqui questionando qual o gabarito para contratar funcionários para os postos de saúde, porque desde onde eu sei a maioria dos funcionários, por exemplo, ela citou o exemplo de Coqueiral, de Taparica e Vila Velha, são pessoas que apoiam vereadores, deputados e aí eles são escolhidos. A Eliane Almeida está falando, Ju, eu já fui vítima de medicação errada aplicada no PA da Glória. Só me dei conta quando cheguei em casa e vi que o receituário estava em nome de outra pessoa. Graças a Deus eu não era alérgica ao medicamento aplicado. Ela ainda fala que só Deus para nos guardar. Imagina, se ela tivesse alergia à medicação, que recebeu uma medicação que era para um outro paciente. A Kelly Silva está falando aqui, olha, na maioria das farmácias de postos não entregam a bula. Aqui na Serra, nem todos os medicamentos têm bula. É um direito do consumidor, seja ele de uma farmácia privada
ou o consumidor da farmácia pública, ele tem o direito de receber uma bula acompanhando a medicação. A farmácia tem que disponibilizar. Se ela comprou em embalagem hospitalar, que vem 200 frascos e uma bula só, ela pode criar algum sistema de imprimir uma bula resumida com as informações ao paciente para que ele não fique sem essa bula. Além da orientação que ele recebe, deveria receber apenas do profissional farmacêutico, ele pode levar um resumo dessas orientações através de uma pequena bula para casa. Eu acho que o órgão público estaria até prevenindo possíveis intoxicações por medicamento e mau uso, o que no final das contas recai sobre o próprio governo, que vai ter que internar essa pessoa e vai gastar muito mais recurso com essa pessoa. Então acho que é uma saída a farmácia se preparar para isso e disponibilizar uma bula para todo medicamento. A Tarsila Calimã está aqui dizendo que sempre é atendente que recebe as pessoas nos postos. A Janete Melo está falando, minha filha está grávida, o médico passou vitamina para ela e ela foi pegar o remédio na farmácia do posto. A menina do posto deu uma cartela de Cicro 21, é assim que fala a medicação? Sim. Que é pelo que eu estou entendendo aqui, é um remédio que não é uma vitamina, né? Pois é, todas essas medicações, gente, é seu direito ser atendido por um farmacêutico. A Tarsila que falou, né, que é sempre um atendente. É porque nós, enquanto população, a gente não cobre os nossos direitos. Então, a gente tem que exigir ser atendido pelo profissional adequado. É uma questão até de lei. Então, a lei tem que ser cumprida. Então, nós, população, temos que exigir o nosso direito para que o governante... Às vezes, o governante, sabendo do direito, não cumpre. Se a população não exigir, é aí que não vai cumprir mesmo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero falar com o farmacêutico, eu quero a bula desse medicamento, eu sou contribuinte, eu pago meus impostos, então eu tenho o meu direito. E esse direito tem que ser atendido. Pois é, olha, tem muita participação, várias pessoas questionando e dizendo que nos postos acaba sendo um atendente mesmo. Ó, Isabel Cristina, já recebi pomada vencida, vi e troquei, já deram remédio errado, que era para ser de pressão alta e me deram um de coração, e era para o pai idoso. E isso aconteceu em Cachoeiro, e ela fala que em Cachoeiro também acontece isso. A Leandra Araújo, como a mãe disse na reportagem, o atendente não deu a bula. Ele fala que a Maria Catrim, que está aqui falando, ei Ju, boa tarde, às vezes também a letra do médico é um garrancho e você não consegue entender. Então, é uma possibilidade que a mãe não tenha entendido que aquele remédio era o errado porque ela não compreendeu a letra do médico. Não vamos garantir que isso aconteceu, mas é uma possibilidade também. Nós apuramos isso também. Nós enfrentamos um problema grave, que é a grafia das receitas, a letra do médico. Existem até grupos de WhatsApp onde os farmacêuticos ficam discutindo o que está escrito naquela prescrição. Mas nós apuramos que não era o caso dessa. A prescrição estava legível. Era uma prescrição digitada. Ah, então tanto a atendente quanto a mãe também poderiam ter compreendido e visto, olha, esse remédio aqui não está batendo com o prescrito. Não foi problema de prescrição nesse caso, que é um caso muito comum, mas nesse caso não havia, estava muito bem legível. Foi um erro de entrega da medicação mesmo. Agora, a gente falando aqui em medicação, gente, fazer um alerta também para a automedicação, que é uma prática perigosa e muito comum aqui no Brasil. Segundo pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, 7 em cada 10 brasileiros afirmam se automedicar por não confiarem no médico ou então não quererem ir ao pronto-socorro. Alguns estudos indicam que pelo menos 35% dos medicamentos no país são adquiridos sem prescrição médica. Ainda que alguns remédios podem aí ser comprados sem receita, isso não significa que eles não façam mal à saúde, muito pelo contrário, viu? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as reações adversas à medicação representam mais de 10% do total de internações nos hospitais. Está aí um alerta importante, né, Luiz Carlos? Esse é um alerta super importante. Evitar a automedicação. Mais uma vez, vou ser redundante. Se você vai se automedicar, procure a orientação de um farmacêutico, que é o profissional que está lá dentro da farmácia, disponível para você, para ele alertar você se aquela medicação que você vai utilizar por conta própria, se ela pode ter interação com outra, com algum tipo de alimento. Pelo menos você vai fazer essa automedicação de uma forma mais responsável. E como foi dito aí, a maior parte dessas intoxicações se dá através da medicação não prescrita. Apesar de que existem medicamentos que são isentos de prescrição porque eles têm uma certa segurança. Não são isentos de efeitos colaterais, reações adversas, mas têm uma certa segurança. Sobre esse assunto, eu gostaria de falar também uma coisa muito importante que está tramitando no Congresso, a proposta desses medicamentos isentos de prescrição serem vendidos em supermercados.
o que vai piorar muito a situação da saúde brasileira e da intoxicação com medicamentos, caso isso seja aprovado. É um risco, é um perigo à saúde pública. Tá aí o alerta, Luiz Carlos. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado, Juliana, pela... Uma ótima tarde para você. Ótima tarde para você também. Eu que agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição para... Muito obrigada pelas informações importantíssimas aqui.